O site Metrópole denunciou um escândalo na Caixa Econômica. A denúncia diz que o presidente lá do banco, Pedro Duarte Guimarães, assediou funcionárias. Assédio sexual, isso mesmo. O Ministério Público Federal está investigando o caso, está tudo sob sigilo, mais uma vez, né? No Brasil é tudo sob sigilo. Os depoimentos são horríveis. Claro, há que se investigar ainda, não dá para fazer juízo de valor sem investigação. No entanto, esse momento é um momento pré-eleitoral e isso tudo cai como uma bomba lá no governo federal. A acusação reuniu relatos de vítimas com gravações que detalham os assédios cometidos pelo presidente da Caixa no ambiente de trabalho. As mulheres relatavam abordagens inadequadas, convites incompatíveis para a relação entre o presidente e funcionárias de uma estatal. Toques íntimos não consentidos, uma delas disse, abro aspas aqui, ele passou a mão em mim, foi um absurdo, ele apertou a minha bunda, literalmente isso. E aí, de acordo com as reportagens, todas as reportagens que foram feitas até agora, o Ministério Público está investigando aí como suposto crime de assédio sexual. Depois disso tudo, Pedro Guimarães oficializou ontem o pedido de demissão. Na carta, ele nega que tenha cometido os atos do quais está sendo acusado e afirma que deixa o comando da estatal para evitar que a instituição ou o governo sejam alvos de rancor em um ano eleitoral. A escolhida para comandar agora o banco, que é a Caixa Econômica Federal, é Daniela Marques Consentino, que é braço direito lá do ministro Paulo Guedes, o atual presidente da instituição financeira. Daniela é membro da equipe de Paulo Guedes desde que ele assumiu o Ministério da Economia. Atualmente ela é secretária especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. A Caixa Econômica Federal, depois de todo o rolo, confirmou que já recebeu relatos de assédio sexual na instituição. Em nota, o banco afirmou que investiga o caso desde maio e que o processo corre também no âmbito da corregedoria. O Pedro Guimarães, ele deixa a instituição, mas a instituição não deixa ele, porque ele vai ficar por 6 meses recebendo mais de 50 mil reais de salário, que é uma das cláusulas lá quando você deixa as estatais brasileiras. Isso também é outra vergonha brasileira, pelo amor de Deus. Eu vou começar com Pamela Bussolini. Tweet, tá, Pamela? Então, Paulo, claro que são denúncias que chamam a atenção. Se o Pedro Guimarães deve, e isso for concluído no fim da investigação, ele que indenize essas vítimas, ele que responda por isso. Mas, quando nós temos denúncias, né, em especial sobre questões aí, crimes sexuais, a gente precisa ter muita parcimônia. Porque se a pessoa deve, ok, tudo bem. Agora, se ela não deve, a gente precisa entender que quando acontece esse tipo de coisa, a degradação da imagem da pessoa, ela é muito grande, né? Ainda mais no Brasil. As pessoas reprovam muito esse tipo de ato e reverberam muito esse tipo de denúncia. Então, eu gostaria que nós tivéssemos essa parcimônia. Por que eu digo isso? Me chama a atenção que mulheres, né, empoderadas, mulheres que trabalham aí, adultas, que trabalham numa cúpula aí de um banco do patamar da Caixa Econômica, tenham suportado esse tempo todo, né, porque o Pedro assumiu lá no começo do governo, né, anos, e só agora, 4 meses da eleição, que esse tipo de denúncia vem à tona. Então, precisamos de cautela. Eu estava lendo uma matéria, um tempo atrás, do Ministério Público do Paraná, sobre dados do Nucria de denúncias falsas. Já chegaram a receber até 80% aí de um volume em denúncias falsas. Então, a gente precisa realmente deixar que a investigação aconteça para que a gente não caia no perigo aí de estar nas mãos de pessoas ainda piores do que aquelas que nós tememos, né? Tem muita gente que fala assim, vamos fazer de tudo para ganhar as eleições. A gente, como é que a Dilma falou? Vamos fazer o diabo para chegar no poder. Conclui, então, Pamela. é perigoso. Temos que ter cautela, porque tem situações aí que chamam a atenção. A gente viu o caso de Johnny Depp recentemente, teve o caso da Mariana Ferrer, acabou não sendo tudo aquilo que a mídia, né, que o The Intercept jogou aí na mídia. Teve o caso do Neymar, e esses casos que eu estou citando são fora da política, para vocês terem um exemplo. Então, eu acho que a gente precisa ter cautela. Vamos lá, Fernando Tupan.
Graças a Deus, fechou o capítulo, vamos bola para frente. E precisa ter muito cuidado, realmente, como a Pamela falou, no que a gente está vendo nesse exato momento. Aguentar 3 anos bolinação e não falar nada, 3 meses na eleição começa um festival disso. E pode ser isso, interesse eleitoral. Eu participo de um grupo de WhatsApp e colocaram lá o Bolsonaro com um cara que tem culpa no cartório. Claro, vai aparecer outras coisas. Essa pessoa era lulista, aí já apareceu o Lula com o Sérgio Cabral, com o Paulo Maluf, tudo farinha do mesmo saco, Paulo Caetano. Vamos seguir. Professor Jorge Villa-Lobos. Vamos falar do Pedrão da Caixa, é isso, né? O presidente de Banco Público foi pego aos amassos com funcionária. Esse foi o título, né, da coluna do Vicente Nunes. Sabe quando? Em 19 de junho de 2019. Então, estamos falando de uma situação que todo mundo já comentava e onde errou completamente o sistema de compliance da Caixa. O motorista que viu as cenas terminou sendo demitido. Então, estamos olhando para um sujeito que tinha o poder e que desse poder o exercia de modo a que nada o alcançasse. Então, a Caixa retomou a discussão da compliance para saber onde ela errou. E aí, claro, a saída do Pedrão se deu pela primeira vez a uma velocidade como se deu a do Cardoso aqui em Maringá. Foi rápido. A mais rápida troca de comando de uma empresa, né, do governo, porque atinge novamente de forma direta ao presidente da República. Então, quando nós começamos a ver os fatos, a rapidez com a qual se troca é porque a coisa tem lastro. E esse lastro iremos vendo. Assim como em março, o Ribeiro é um santo, né? A cara no fogo. E aí hoje vemos o fato, né? E não é Tupã há 3 meses das eleições, não, há 2 meses. Os fatos devem ser investigados o tempo todo, seja ou não seja em período pré ou período eleitoral. Os fatos estão aí. E as pessoas assediadas estavam sendo silenciadas por uma coluna de poder, que agora se quebra. Vamos ver como isto continua emergendo fatos. E, claro, de um governo que tinha um discurso moral que se derreteu, um discurso anticorrupção que também se derreteu. A verdade parece ser que está emergendo. Kim Rafael. Bom, eu vou ser igual à esquerda aqui. Eu não tenho lugar de fala, né? Mas, assim, me colocando no lugar de uma mulher, obviamente que, por demorar para fazer uma denúncia, por ter uma certa pressão da perda do cargo, de perseguição, isso é evidente que pode ser que aconteça, né? Quem sabe? Eu não sou, como é que eu vou dizer, porque eu nunca fui assediado e também não sou mulher, então... O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito, está determinado a responder ao Pedrão. Uma denúncia, né? São 7 denúncias, são 7 pessoas que estão colocando a cara justamente por conta dessas denúncias que foram possivelmente, eventualmente, assediadas por ele. Então, é mais do que justo ele ter pedido demissão logo em seguida e que a investigação... Não, logo em seguida não. Logo em seguida ele participou de um evento e disse que ele era ilibado. Não, que tudo bem, mas logo em seguida. Esse evento foi ontem, ele pediu hoje. Depois de uma reunião. Assim, não, tudo bem, Paulo, mas você entendeu o meu em seguida. Não estou falando de uma semana ou uma hora depois. Eu só estou dando informação. Em seguida foi só o Cardoso. É só informação, não estou te contrapondo, né? Não. Mas assim, foi logo em seguida, pediu demissão. Mas é óbvio que o Bolsonaro deveria ter feito alguma coisa se caso ele não pedisse demissão. Isso é fato. São denúncias que colocam as pessoas não de forma anônima, são pessoas que estão na mídia, as pessoas que estão se colocando à disposição. Então, acho que é interessante verificar isso. Então, as denúncias que foram feitas têm que ser investigadas, obviamente, têm que ser investigadas, porque se realmente houve esse tipo de situação, tem que ser criminalizado, tem que ser, enfim, indenizado as pessoas que tiveram em torno dessa situação. Então, agora, Bolsonaro ter responsabilidade disso, acho que não vejo de tanta
procedência a esse tipo de discurso, porque o Bolsonaro tem quantas mil pessoas que ele nomeou, né? Conclui que... Sem contar os presidentes aí da Caixa, do Brasil, enfim, tantas outras pessoas. Então, acho que tem que tomar um cuidado, sim, com relação a tentar responsabilizar o Bolsonaro ou com quem é que seja, sem que seja o próprio Pedro. Então, o Pedro tem que pagar se ele fez alguma coisa com essas mulheres. E bola para investigação e que a nova presidente seja bem-vinda aí à Caixa. Kim, em 2021, esse presidente, o Pedrão, colocou funcionário para fazer flexões em um evento, inclusive pessoas que tinham limitações físicas. Rapaz. 8 horas em ponto. Então, né? É verdade.